A sabedoria da antiga cosmologia. Capítulo 10. Design inteligente e causalidade vertical. Agora, o que não possui inteligência não pode mover-se em direção a um fim, a não ser que seja dirigido por um ser que detenha inteligência e sabedoria, do mesmo modo que a flecha é atirada por um arqueiro. São Tomás de Aquino, Suma Teológica. Primeira parte, Q2 a 3. Desde tempos imemoriais, a humanidade entendeu os eventos ou objetos como um resultado da necessidade, do acaso ou de um projeto. Design. Essas três categorias básicas de explicação aparentemente nascem na mente humana e assim constituem o que se pode chamar de noções pré-filosóficas. Tem ocorrido, certamente, um esforço da parte dos filósofos para esclarecer esses conceitos e integrá-los em um registro coerente de causalidade. A abordagem mais simples talvez seja aquela que nega tanto o design quanto o acaso, como fizeram os gregos atomistas, e então supor que todas as coisas ocorrem por força da necessidade, como declarou Leucipo. Outras escolas reconheceram o design como um princípio da causalidade não redutível à necessidade, posto que ainda negassem o acaso. Este foi o caso da filosofia estoica, que estipulava uma espécie de ação providencial ou pronoia, emanando do mundo-razão, chamado Logos. Outras escolas filosóficas reconhecem ao mesmo tempo o acaso e a necessidade como princípios irredutíveis, negando, porém, o design. E é interessante notar que a maioria dos cientistas contemporâneos é adepta desta última posição. Dentre as três categorias básicas de causalidade, a mais desafiadora é a noção de acaso. O que tende a complicar a questão é, em primeiro lugar, a crença comum, porém enganosa, de que acaso e necessidade se excluem mutuamente, que é apenas uma questão de escolha entre as duas. No entanto, dizer que um jogo de cara ou coroa é uma questão de sorte não quer dizer que o resultado não possua causa, ou que não seja um fato determinado por sua causa. Se o lançar de uma moeda é, em última análise, um fato determinístico ou não, é uma questão à parte. O que realmente conta é que o governo, de qualquer modo, aleatório ou contingente, em um sentido adequadamente relativo. Vê-se, então, que mesmo no auge da física clássica, quando as operações da natureza eram tidas como completamente determinísticas, métodos estatísticos baseados na ideia de acaso puderam ser aplicados com sucesso. Na cinética de gases, por exemplo, a distribuição aleatória das moléculas de gás e sua velocidade dentro de um conjunto estatístico não contradizem o fato de que a trajetória de cada uma das moléculas é plenamente determinada por uma lei causal.
Vale a pena ressaltar que é compatível com a noção aristotélica de que o acaso seja a coincidência de uma sequência de eventos determinados casualmente. Exatamente o que ocorre, por exemplo, quando duas partículas colidem. A noção de acaso é também fundamental na vida civil. Os tribunais, por exemplo, distinguem se certos eventos são acidentais ou não. As companhias de seguro tratam eventos catastróficos como uma variável aleatória, com uma distribuição probabilística que precisa ser conhecida. É significativo, portanto, falar de contingência e probabilidade para discutir se a natureza é completamente determinística ou não, ou se o resultado de cada processo é conhecido de antemão por Deus. Afinal, julgamos as coisas com base no nosso conhecimento e a partir do nosso ponto de vista. E se mudam esse conhecimento e esse ponto de vista, também mudam nosso julgamento sobre a causalidade. No que tange a doutrina tradicional, eu defendo que nenhuma escola ortodoxa foi contrária à noção de acaso. Já argui, embasado em doutrinas tradicionais, que um universo plenamente determinístico é impossível, que a contingência constitui o aspecto complementar da determinação, o lado ruim da moeda. É necessário, dessa forma, que existam tanto contingência quanto a regra. O conceito inerentemente cartesiano de um universo bem regulado é, portanto, falho. Essa descoberta foi feita em nossos dias, não por místicos ou poetas, mas por físicos matemáticos, surpreendentemente. Poder-se-ia pensar que os cientistas, dedicados como são aos ideais de rigor e exatidão, fossem ser os últimos a chegarem a uma tal conclusão. Se até eles terminaram por declarar que a contingência é necessária, essa descoberta carrega grande peso. Sob a luz dessas considerações, pode-se combinar a necessidade e o acaso numa única categoria, sob o título de causalidade natural, a qual precisa ser distinguida agora do design. Novamente, percebe-se que esses dois modos de causalidade não são opostos. Não é uma questão de escolher entre um e o outro. Admitir ambos os modos de causalidade é algo essencial na cosmologia tradicional. O modo divino, se assim quisermos chamar, e o natural. Defender que os eventos e objetos do mundo material sejam causados exclusivamente por ação divina, como alguns extremistas religiosos chegaram a declarar, seria tão contrário à sabedoria da tradição quanto imaginar que o universo é governado apenas por causas naturais. Em evidente contraste com a filosofia naturalista, a cosmologia tradicional reconhece esses dois princípios aparentemente opostos: a primazia da ação divina e a eficácia das causas naturais. Devo ressaltar que Etienne Gilson pode estar certo quando declara que a harmonização desses dois princípios alcançou sua primazia na filosofia tomista. Mas não posso aceitar sua ideia de que o platonismo nega a eficácia das causas naturais e termina por defender um
extrinsecismo radical. Certamente, as filosofias de Platão e de São Tomás de Aquino são pontos de vistas diferentes. E pode ser verdade que a eficácia das causas naturais seja mais proeminente afirmada nos escritos do doutor Angélico. Creio ser enganosa, ainda assim, a acusação de extrinsecismo radical feita por Gilson. A moral da história talvez seja que ninguém, por mais brilhante que seja, compreende a filosofia tradicional sem abordar o assunto com reverência, ou, como gosto de dizer, com as mãos em prece. Para reforçar, toda a cosmologia tradicional respeita, no fim de contas, tanto a primazia da ação divina quanto a eficácia das causas naturais. Cada vez mais se tem reconhecido que o design manifesto não pode ser atribuído à causalidade natural. Isso é, na verdade, o que São Tomás de Aquino defende em sua quinta prova de existência de Deus. E notemos que o argumento é validado não por alguma lógica abstrata, mas com bases metafísicas e, portanto, com base numa percepção intelectual. Com o advento dos tempos modernos, no entanto, esse argumento do design foi contestado. Primeiro veio o deísmo, a filosofia do senhorio ausente, que na prática exilou o Deus do universo. E isso levou, por etapas e graus, ao completo naturalismo que entrou em voga durante o século XIX. Como define um dicionário filosófico? O naturalismo defende que o universo não requer causa nem governo sobrenatural, mas é existente em si mesmo, opera-se a si mesmo e dirige a si mesmo. Que o processo do mundo não é teológico e antropocêntrico, mas sem propósito e determinístico, exceto por alguns eventos psichísticos. Dentre os vários movimentos filosóficos e teológicos que se opuseram a essa perspectiva, foi a Escola Britânica de Teologia Natural que fundamentou seu contra-ataque no argumento por design. Durante os séculos XVII e XVIII, como nos conta Virgilius Fermi. Houve tentativas de instalar uma religião natural, a qual cada homem poderia facilmente dar seu assentimento, feita para contrabalancear as alegações extravagantes dos sobrenaturalistas e suas duras acusações contra os que deles duvidavam. A tentativa clássica de criar um argumento sólido para a razoabilidade do propósito divino que age no mundo foi dada por Paley em sua Teologia Natural, publicada em 1802. Apesar de essa religião natural ter atraído a atenção de alguns cavaleiros ingleses, percebe-se que ela era terrivelmente desprovida de uma doutrina, devido ao fato de ter assimilado em parte o mesmo naturalismo que visava combater. Em uma palavra, a teologia natural britânica foi uma solução comprometida, uma doutrina eclética que ora ou outra fracassaria. E ninguém, ao que parece, sabia melhor expor sua fraqueza e capitalizar sobre ela que o próprio Darwin. Não sou capaz de persuadir-me, escreveu ele, de que um Deus beneficente e onipotente tivesse criado por design os Ichneumonidae, vespas parasitoides, com a expressa intenção de que elas se alimentassem dentro dos corpos vivos das lagartas. É verdade.
pode não existir uma resposta à objeção de Darwin, nem ao argumento aliado da disfunção, sem que se comprometa com a doutrina do pecado original e da queda, de que ele resultou. Algo que a teologia natural britânica, na sua doce razoabilidade, negligenciou. E resultou como decorrência da era darwiniana, que essa teologia natural, que tinha gozado da aprovação de uma elite intelectual e social, sucumbiu, por fim, ao ataque do naturalismo. Não podemos perder de vista que há, de fato, substância e validade na concepção de Paley de um Deus relojoeiro. Se caminhamos por um campo, como Paley nos convida a fazer, e descobrimos um relógio no chão, podemos concluir que esse objeto não é um produto de causas naturais. Não foi uma cadeia de acidentes aleatórios que concebeu e produziu as partes do relógio para que ele marcasse as horas. Nós estamos quase todos familiarizados com um livro chamado O Relojoeiro Cego, no qual o zoológico de Oxford, Richard Dawkins, propõe-se a refutar as alegações de Paley. Enquanto isso, no entanto, o velho debate foi recentemente reaceso num campo científico. O movimento foi iniciado por Michael Berry, biólogo molecular, que introduziu o conceito por ele chamado de complexidade irredutível, e defendeu que nenhum processo natural pode gerar estruturas que são, na realidade, irredutivelmente complexas. A Caixa Preta de Darwin, publicada em 1996, Berry expôs seu ponto para o público em geral. Seu tratado, repleto de registros cativantes de descobertas do mundo da biologia molecular, tornou-se popular nos círculos científicos e engendrou sérios debates. O livro de Berry, no entanto, foi apenas o começo, o salvo de abertura de um contra-ataque agora científico contra o naturalismo predominante. A descoberta decisiva foi realizada 2 anos mais tarde por um matemático e filósofo chamado William Dembski, em um tratado chamado A Inferência do Design. Dembski havia se perguntado se o design pode ser reconhecido por alguma espécie de assinatura, algum critério pelo qual pudesse ser definido em termos matemáticos. E a teoria resultante não apenas generaliza o conceito de Berry de complexidade redutível, mas põe a questão de uma interferência do design em uma base matemática e, portanto, rigorosa. O que Dembski descobriu é que a assinatura ou o vestígio do design pode ser dada, de fato, em termos de um conceito probabilístico de complexidade especificada, ou, equivalentemente, em termos de um conceito informativo teorético de informação de complexidade especificada, ou CSI. O resultado decisivo é um teorema de conservação para a CSI, que afirma na prática que a CSI não pode ser gerada por nenhum processo natural, seja determinístico, aleatório ou alguma combinação dos dois, como nos chamados algoritmos evolutivos. Assim nasceu uma nova ciência chamada Teoria do Design, também chamada de Teoria do Design Inteligente, ou DL. O movimento atraiu, é claro, críticas duras por parte de vários segmentos do establishment científico, a começar pelo contingente darwinista. Ainda assim, é muito difícil argumentar contra um teorema matemático, desde que se jogue pelas regras.
Olhemos agora mais de perto para a teoria do design inteligente, a começar pelo conceito de complexidade irredutível. Escreve Berret. Por complexidade irredutível, quero me referir a um único sistema composto de diversas partes bem intricadas, que contribuem para a sua função básica, e cujo remover de apenas uma de suas partes cause efetivamente a perda da função do sistema. A definição é evidentemente pensada com malícia e premeditação, de modo a garantir que nenhum processo darwinista possa gerar uma estrutura de complexidade irredutível. Pois, como observou o próprio Darwin, se fosse possível provar que qualquer organismo complexo existisse, mas não pudesse ser formado por modificações numerosas sucessivas e sutis, minha teoria iria sem dúvida fracassar. ao que ele mesmo, no entanto, comentou: Não encontro, porém, um tal caso. a lógica do argumento de Berret parece impecável. Se uma estrutura requer diversas partes bem intricadas antes de ser funcional, isso elimina a priori a possibilidade de que modificações numerosas, sucessivas e sutis possam ser sucessivamente selecionadas com base em sua função. A viabilidade da teoria de Darwin, portanto, cinge-se na questão da possibilidade de se encontrar um tal caso. Um dos exemplos mais impressionantes e mais comumente citados de complexidade irredutível é do flagelo bacteriano, um instrumento molecular cuja função é a propulsão da bactéria em seu meio ambiente aquoso, sempre se movendo para cima em um gradiente nutricional. O instrumento em si consiste em um maquinário rotatório, movido por ácido, completo com um motor, um estator, anéis de vedação, rodelas e um eixo de transmissão. Mas o próprio flagelo, uma espécie de remo rotatório molecular. Para levar em conta o efeito desorientador do movimento browniano, o flagelo deve rodar a velocidades angulares da ordem de 10.000 RPM e deve ser capaz de reverter a direção em 1/100º por segundo. Além disso, para ser funcional, o instrumento precisa evidentemente de estruturas auxiliares para a detecção e o controle, bem como para a produção, armazenamento, estocagem e distribuição do combustível necessário. O que temos diante de nós é, claramente, uma obra-prima da nanotecnologia que impressiona a mais fértil imaginação. E não é necessário reforçar que ninguém, até hoje, foi capaz de propor um cenário darwinista que possa explicar a produção dessas estruturas. Ainda assim, a tese de Berret permanece incompleta. A conclusão de que o processo darwinista não seria capaz de produzir o flagelo bacteriano parece ser incontestável. No entanto, o argumento carece de alguma prova rigorosa. A estratégia padrão das ciências físicas para provar que um sistema fechado que opera sob a ação de forças naturais não pode obter certo estado envolve o uso de uma constante que satisfaça a lei da conservação. Não importa se a invariante é uma energia, por exemplo, que precise permanecer constante, ou uma quantidade que possa mudar apenas em uma direção, como a entropia. Em todo o caso, a lei em questão descarta quaisquer estados que a violassem. Notemos que se esse argumento não requer que nos certifiquemos de todos os cenários possíveis que pudessem levar o sistema ao estado desejado, a própria lei resolve a questão de uma só vez.
De volta ao argumento de Berret. É por meio dessa estratégia, usando a CSI como a constante do teorema de Dembski, como requisito para a lei da conservação, que se pode, pela primeira vez, refutar o argumento darwinista para o caso de estruturas como o flagelo bacteriano com precisão matemática. A ideia básica da teoria de Dembski é bem simples. Suponhamos que alguém atira flechas contra uma parede. Para concluir que um dado acerto não possa ser atribuído ao acaso. Em outras palavras, efetuar uma interferência de design. É necessário prescrever um alvo ou uma marca que reduza suficientemente a chance de um acerto acidental. O essencial é que o alvo possa ser especificado sem referência à flechada real. Não seria o bastante, por exemplo, atirar a flecha antes de pintar a marca centrada no ponto acertado pela flecha? O importante, como disse, é que o alvo possa ser especificado sem referência à flechada em questão. Usando a terminologia de Dembski, o alvo deve ser, em sentido apropriado, destacável. Considere um cenário do qual as teclas de um tipógrafo são batidas em sucessão. Caso a sequência resulte de caracteres que signifique, por exemplo, uma série de frases em inglês gramaticalmente correto e coerente, concluímos que esse evento não pode ser atribuído ao acaso. Um alvo muito pequeno e destacável foi atingido, e foi, no caso, especificado após o evento. No geral, a especificação de um alvo requer tanto conhecimento quanto inteligência. A criptoanálise, por exemplo, é alcançada através da decifração de um código. O que a priori parece uma sequência aleatória de caracteres revela-se como resultado de um ato de inteligência. O que realmente importa é que é necessária a inteligência para perceber o design inteligente. Gostaria de enfatizar que é impossível destacar a hipótese do acaso, apenas com base na baixa probabilidade. Se uma sequência de números 1 e 0 fosse gerada pelo lançar de uma moeda 1 bilhão de vezes, a possibilidade de que a linha resultante não possua nenhum zero, por exemplo, pode ser realmente descartada de forma válida. Mas se alguém realmente lançar uma moeda 1 bilhão de vezes, é produzida uma linha contendo a mesma probabilidade que tinha a primeira. Meio, 0,5, elevado a 1 bilhão, para ser preciso. Por que então a primeira sequência, a primeira que não contém zeros, pode ser descartada, mas a segunda não pode? A razão é que a primeira se conforma a um padrão ou regra, que pode ser definido independentemente. É uma questão, outra vez, de um alvo destacável, que, em si mesmo, possui baixa probabilidade. No caso da primeira sequência, a prescrição nenhum zero em si mesma define certo tipo de alvo. O resultante contém a linha de bits dada e nenhuma outra. Mas isso é precisamente o que não se pode fazer no caso da segunda linha de bits, aquela produzida pelo lançar de uma moeda 1 bilhão de vezes. É quase certo, neste caso, que nenhum alvo removível de baixa probabilidade tenha sido acertado. É possível, evidentemente, produzir um alvo a partir da própria sequência empírica, mas essa descrição de padrão, se assim pode ser chamada, não seria destacável. Isso poderia ser comparado a um alvo pintado no entorno do ponto acertado por uma flecha. Essa descrição, é claro, não prova nada.
A descoberta de um padrão destacável, de uma probabilidade suficientemente baixa por sua vez, prova muito. Pode comprovar que o evento em questão não pode ser atribuído ao acaso. Dessa forma, o que destaca o acaso não é a baixa probabilidade em si mesma, mas a baixa probabilidade em conjunto com um alvo destacável. Essa magnífica combinação é o que Dembski chama de critério de especificação complexa. Como então seriam formalizadas essas considerações para se chegar a um teorema matemático rigoroso que englobe o reconhecimento decisivo? Indicarei como isso é feito, fazendo notar que o leitor não matemático pode preferir pular para os últimos parágrafos dessa seção, que resumem as implicações da descoberta de Dembski. A estrutura matemática dentro da qual a teoria do design opera é a seguinte. Um espaço de eventos é postulado e recebe o valor Q, junto com a medida de probabilidade P, que determina para cada resultado de Q um número real entre 0 e 1. Um resultado mensurável de C é agora um evento, e um ponto um evento elementar. Dado o evento elementar E, uma especificação de E é um conjunto T de I, que contém E, que é removível no sentido técnico, cuja definição omitirei neste resumo. O par T, E constitui um evento especificado. Note-se que um evento especificado é constituído de duas componentes, uma componente conceitual T e uma componente física E. Constitui, então, uma entidade dupla, uma coisa que combina, por assim dizer, dois mundos. Eis onde acrescento, está a força e a genialidade da teoria de Dembski. Onde outros lidaram com meros eventos, Dembski lançou seus olhos a eventos especificados. Uma entidade de um tipo categoricamente diferente. Supondo então que se possa associar a constante I com cada evento especificado que satisfaça uma lei de conservação, que não possa, digamos, aumentar sob a operação de causas naturais. Como notamos anteriormente, uma tal lei pode validar rigorosamente uma teoria de design. Agora, para obter tal constante, Dembski substitui a medida de probabilidade P por uma medida de informação correspondente, I, definida pela equação I igual menos log de 2P. Notemos que a informação contida em linha de bits de tamanho n é apenas n, e que para resolver o evento A em ômega I, entre parênteses, A, representa o conteúdo informativo de A medido em bits. Note-se que P e I são medidas inversas. Quanto menor for P, maior será o I. E realmente, quando P tende a zero, I tende ao infinito. Em dizer matemático, I é, dessa forma, uma medida de complexidade. Dembski define, então, o conteúdo informativo de um evento especificado, T, E, como IT.
O importante, em outras palavras, é a componente conceitual do evento especificado. Ele, por fim, define a informação especificada como a informação contida em um evento especificado. E isso é o que ele toma a priori como sua constante. A informação especificada é conservada sobre a ação de um processo determinístico. E como se pode esperar, a prova tem por base que o fato de que um processo determinístico possa ser representado por uma função f, que tenha por seu universo o espaço de eventos ômega para os estados iniciais e o espaço de eventos ômega para os estados resultantes, em que o ponto posterior de tempo t para o seu alcance. Dado um evento elementar e 0 em ômega 0 e igual a f e 0. Então, dado um evento especificado t, e em ômega, pode definir-se t0 como f1t, para obter um evento especificador correspondente, t, e em ômega 0. Similarmente, dada uma medida de probabilidade em ômega 0, pode-se obter uma medida de probabilidade P0 em ômega 0, resolvendo P igual P0 f elevado a menos f. Disso segue que eventos especificados T0, E0 e T, E carregam exatamente a mesma quantidade de informação especificada como demonstrado. Nota do narrador. Pessoal, essa parte do livro, às vezes a pessoa dá uma viajada. Eu até entendo. Mas quando envolve conceitos matemáticos assim, narrar as terminologias, né, as fórmulas matemáticas, é um pouco difícil, né? E entender se torna mais difícil ainda. Então, aconselho que comprem o livro, ok? Para ter acesso a essa postulação matemática do que o autor se propõe. Se você se interessa por livros como os que eu narro aqui no canal, acesse na descrição desse vídeo, eu deixarei o link da Livraria Conservadora. Lá você vai encontrar quase todos os livros que é narrado neste canal, com preços especiais e direto da fonte, ok? Então não se esqueça, entre aí na descrição do vídeo, verifique no último link lá embaixo, estará disponível o site da Livraria Conservadora. Adquira os livros, tá? E aumente o seu aculturamento. Obrigado a todos por ouvir o canal Ler com Ouvidos. É uma enorme satisfação fazer esse trabalho para vocês. Considere se tornar membro do canal para ajudar na manutenção do mesmo, né? E continuem ouvindo aí o Wolfgang Schmidt. Boa leitura para vocês. Surpreendentemente, essa conclusão poderia ter sido prevista sem recurso à análise matemática. Como disse Dembski, O que as leis não podem fazer é produzir contingência. E sem contingência não podem gerar informações. essa observação já havia sido feita 4 décadas antes por Léon Brillouin, quando ele escreveu que uma máquina não gera nenhuma informação nova, mas é capaz de realizar valorosas transformações na informação conhecida. E o que talvez seja o mais impressionante de tudo, desde 1836, o poeta e cientista armador
Edgar Allan Poe disse coisa semelhante. Mas e os processos aleatórios? Como vimos, um processo aleatório pode gerar uma quantidade enorme de informações, devido a eventos de pequena probabilidade serem possíveis. E até podem gerar pequenas quantidades de informação especificada. O que não conseguem fazer, de acordo com os critérios da especificação complexa, é gerar informações especificadas em grandes quantidades. Esse é o ponto-chave. O macaco proverbial que bate em uma máquina de escrever pode, por acaso, escrever alguns trechos de prosa em inglês, mas jamais seria capaz de escrever todo o Hamlet. Deve, portanto, existir uma linha de corte entre o que se pode ou não gerar por processos aleatórios. Mas é um limite difícil de precisar. O que pode ser precisado, e não apenas isso, é a chamada fronteira de complexidade universal, ou UCB, para além da qual a informação especificada não pode ser aumentada por um processo aleatório dentro do alcance do espaço-tempo da física. Dembski tem bons motivos para considerar que o UCB é de 500 bits, evitando a tomar riscos. Nenhum macaco poderia alcançá-lo, nem em 1 bilhão de anos. O que não há processo aleatório que gere, portanto, é o que se chama de informação especificada complexa, ou CSI, que é qualquer informação especificada para além do UCB. Tendo assim descartado tanto os processos determinísticos quanto os processos aleatórios, resta considerar uma combinação arbitrária de ambos, o que se chama de processo estocástico. Em um lugar de uma função fx, para uma única variável existe agora a função fx tal. Para duas variáveis, na qual tal representa a componente aleatória do processo. A estratégia é quebrar o problema em duas partes, que permite que tal ocorra, e que transforma a função original f em uma função f tal para uma única variável x, tomando tal por um parâmetro fixo. Essa função, no entanto, pode ser vista do mesmo modo que no caso determinístico, o que nos leva, finalmente, à conclusão de que o processo total não pode aumentar a quantidade de informação especificada para além do UCB. Esse foi nosso resumo extremamente simplificado da prova de Dembski. O que nos importa agora é o significado deste magnífico teorema matemático, esta lei universal de conservação para o CSI. O que exatamente ela nos revela no que tange à biologia evolutiva? O teorema garante que a CSI não pode ser gerada por nenhum processo natural, o que implica que a grande quantidade de CSI presente no DNA de cada organismo vivo não poderia ter sido gerada por um cenário darwinista de variações aleatórias, selecionadas a posteriori. Mas poderia haver alguma saída para esse dilema? Os neodarwinistas como Manfred Eigen, tendo reconhecido que a origem da informação é o maior problema da biologia contemporânea, têm buscado um algoritmo evolutivo que pudesse sanar essa dificuldade, sem perceber que essa possibilidade pode ser descartada por bases teoréticas.
porque todos os algoritmos evolutivos, não importa quão engenhosos sejam, são reduzidos necessariamente a um evento estocástico, e assim recai no que foi descartado pela teoria de Dembski. Apenas duas possibilidades permanecem. Ou o universo esteve repleto de CSI desde o princípio, uma suposição que dificilmente se enquadra com a hipótese do Big Bang. Ou então, não pode ser concebido como um sistema fechado que opera sobre causas naturais. Dessa forma, tanto o CSI quanto qualquer tipo de informação, no sentido matemático, é algo irredutível, que tem uma existência em si mesmo. Foi Norbert Wiener, acredito, o primeiro a apontar que, além de massa e energia, o universo contém informação como um ingrediente básico. Deve-se notar, em todo caso, que desde 1900 o conceito de informação veio a ocupar um lugar cada vez mais proeminente na física e na biologia. A moda começou com a mecânica estatística de Boltzmann, na qual noções gêmeas de contingência e probabilidade desempenham um papel vital. Contingência e probabilidade, no entanto, se somam em informação, como vimos. E notemos que a definição estatística de entropia, como dada por Boltzmann, foi formulada em termos informativo-teoréticos. Foi a abordagem estatística de Boltzmann para a radiação dos corpos negros que permitiu a Max Planck descobrir o chamado quantum da equação, hoje conhecido como a constante de Planck, uma descoberta que inaugurou a era quântica. E, com o advento da mecânica quântica, tornou-se evidente que, no nível mais básico da teoria física, as probabilidades e as informações não apenas são conceitos úteis, mas também se provam necessárias. É verdade que Einstein, por exemplo, recusou-se a aceitar essa conclusão. Ainda assim, todos os argumentos que ele desenvolveu para contrariar o indeterminismo da mecânica quântica se provaram, em última análise, ineficazes. Na maior parte das vezes, os argumentos contribuíram com insights que serviram por fim para reafirmar a posição da mecânica quântica, como no caso do bem conhecido experimento teorético Einstein-Podolsky-Rosen, que foi realizado de fato, demonstrando Einstein et al. Estavam errados. Além disso, quando David Bohm, depois de longas discussões com Einstein, foi finalmente bem-sucedido em construir o que parecia ser formalmente uma teoria quântica determinística, ele o fez à custa de introduzir o que ele chamou de informação ativa como um princípio básico. E como Dembski logo demonstrou, a informação ativa era apenas um caso específico de CSI. É visto em retrospecto que Bohm apenas foi capaz de rejeitar a indeterminação no nível das partículas à custa de admitir a contingência na forma de CSI. De uma forma ou de outra, a contingência e, portanto, a informação parece fazer parte do panorama. Enquanto isso, a CSI foi uma segunda aparição como um conceito fundamental da física, na forma de informação Fisher, da qual Roy Frieden foi capaz de derivar todas as leis básicas. Por outro lado, os avanços recentes na comunicação e na tecnologia computacional deram início a diversas ciências matemáticas, nas quais a informação, normalmente na forma de CSI, desempenha um papel central. A teoria da informação foi inaugurada como disciplina matemática em 1948 por Claude Shannon, um engenheiro elétrico preocupado com problemas de comunicação.
Mas o encontro mais significativo com a informação ocorreu no mundo da biologia molecular, que descobriu o que pode ser chamado de o primado da CSI na biosfera. Uma vasta quantidade de informações especificadas, gravada em um alfabeto de 4 letras, reside em cada célula viva, e que cada espécie deriva de um texto conhecido como código genético. Não deixa muitas dúvidas nesse sentido. Dado o papel crucial da CSI, tanto na física quanto na biologia, devemos agora refletir um pouco mais sobre esse conceito. A começar com o conceito matemático de informação como tal. O perigo, no que tange ao último, é que tentemos a interpretar demais os termos técnicos, o que eles deveriam significar. A palavra estava em uso bem antes de Shannon dar a ela um sentido técnico. Esse sentido é realmente muito claro. Ele se resume na atualização de um evento representado por um resultado E em um espaço matemático com 1 a uma medida P de probabilidade. Se eu girar uma moeda N vezes, produzirei informação. N bits de informação, para ser exato. E mesmo agora, batendo as teclas do meu teclado, estou produzindo informação Shannon. Estou também, no entanto, gerando informação semântica, o que é algo completamente diferente. Algo que na realidade não pode ser englobado por nenhuma teoria matemática, pela razão óbvia de que a informação semântica não se pode reduzir à quantidade, a dados e relações. Existe uma discrepância ontológica entre informações de Shannon e a informação semântica, assim como há um hiato que separa os universos corpóreos e físicos. E isso, como o objeto corpóreo X determina um objeto físico associado SX, a informação semântica determina um item correspondente de informação Shannon, que serve, por assim dizer, como sua base material. A última é simplesmente o que sobra quando tudo o que não é quantitativo for descartado ou agrupado. Chegamos novamente ao ponto crucial de René Guénon, que a própria quantidade ao que eles, os modernos, esforçam-se para tudo reduzir, quando considerada através de seu próprio e especial ponto de vista, é apenas um resíduo de uma existência esvaziada de tudo quanto dantes constituía sua essência. Tendo distinguido entre a informação semântica e a informação de Shannon, deve-se notar que o componente semântico constitui uma especificação no sentido de Dembski e define um alvo removível. Certamente o exemplo da informação semântica é muito especial, o que quer dizer que a especificação pode dar-se em milhares de outras formas. Imagine uma linha de bits na qual se alternam os algarismos 1 e 0, ou na qual eles representem uma sequência de números primos em uma notação binária. Ou, por outra, pense numa linha de bits de tamanho n que é compreensível algoritmicamente no sentido em que pode ser gerada por um algoritmo de computador de tamanho menor que n. Um conceito que pode de fato ser definido. Se Deus falou e assim criou o mundo, como dizem as Escrituras, esta CSI ou design deve derivar, em última análise, da ideia divina, ou logos, que pode por analogia ser chamado de palavra. E não há no mundo natural nada em que o caráter linguístico de especificação seja mais evidente que no código genético de um organismo.
que, como notei antes, constitui por um texto escrito num alfabeto de 4 letras. O código genético é, portanto, um texto escrito, impresso no DNA. Pode-se defender com bases teológicas que esse texto escrito deriva da palavra falada, a mesma palavra a que Cristo faz alusão, quando ele testemunha que as palavras que vos digo a vós são espírito e vida. João 6:63. Nenhuma outra descoberta científica, creio, é um reflexo tão profundo da verdade teológica quanto a verdade do que pode ser chamado de base informacional da vida. Seguindo essas breves considerações sobre o conceito de CSI, proponho uma reflexão mais profunda sobre a natureza da causalidade. Até agora distinguimos entre necessidade, o acaso e o design, e combinamos os primeiros 2 modos sob o título de causalidade natural. Sob a força do teorema de Dembski, podemos concluir que a CSI deve ser um efeito do design. Defendo agora que esse modo alternativo de causalidade, que não se reduz ao natural, é a mesma que chamei em outro escrito de vertical, um modo caracterizado por sua atemporalidade. Apesar da causalidade vertical agir acima do tempo ou instantaneamente, ela difere fundamentalmente do modo natural, que é inerentemente temporal, e poderia assim ser caracterizado, em termos metafísicos, como horizontal. Chega-se a uma dicotomia que agora precisa ser cuidadosamente examinada e esclarecida. O maior exemplo de causalidade vertical é dado inquestionavelmente pelo agir de Deus, pois, como São Tomás observa, acima de qualquer dúvida, Deus criou o mundo, não no tempo, mas com o tempo. Precisa-se perceber que este ato criativo se estende à providência divina, cujo primeiro efetivo é o que os teólogos chamam de conservação. Como Gilson aponta, esse efeito é de certo modo apenas a continuação do ato criativo. Não precisamos tentar classificar a ação de Deus sobre o mundo. Basta dizer que Deus age sempre acima do tempo e, portanto, verticalmente. Essa causalidade vertical é a causa, não só do tempo, mas também das ações e processos que ocorrem no tempo. Ainda assim, essas ações e processos possuem uma eficácia própria. Tal é o milagre da criação divina. Deus está intimamente presente não apenas na substância de todos os seres, mas também em suas operações. E ainda assim, como Gilson maravilhosamente escreveu, a intimidade da assistência que ele deixa a sua eficácia intacta. Disso segue que a causalidade vertical de Deus é complementada por uma causalidade secundária que opera no tempo. E isso é o que chamamos de causalidade horizontal. É dela que a ciência se ocupa. Deve-se atentar, apesar de todos os atos de causalidade natural serem horizontais, porque são afetados por um processo temporal. Isso não implica que todo ato de causalidade horizontal seja necessariamente natural.
pode haver processos temporais que não são nem determinísticos, nem aleatórios, nem estocásticos, e, portanto, não são naturais, de acordo com a nossa definição. Um fato que implica que o conceito de causalidade horizontal pode ser mais amplo que o da causalidade vertical. Haverá ocasião para retornarmos a este ponto. Tendo distinguido entre causalidade vertical, que é própria de Deus, e a causalidade horizontal, que opera por sequências temporais, precisamos nos perguntar se essa dicotomia se refere apenas à dicotomia tradicional entre causalidade primária e secundária. A resposta, claramente, é que não. Porque existem causas criadas ou segundas que são também agem acima do tempo e, portanto, verticalmente. O que está em questão é um grau maior de participação na causalidade divina, que reflete de maneira preeminente a ação do próprio Deus. Existem dois excelentes exemplos desse modo mais elevado de causalidade secundária: a causalidade que emana do mundo angélico e a ação que deriva do intelecto humano. Poderia a causalidade vertical ser estampada do intelecto? Isso parece ser verdade. Agir acima do tempo é aparentemente a prerrogativa de uma natureza intelectual, de um ser dotado de intelecto e livre arbítrio. Em resumo, enquanto a causalidade natural é cega, é da própria essência da causalidade vertical ser inteligente. Isso nos leva a uma questão que esteve nos bastidores desde o princípio: a questão da arte humana no sentido mais abrangente do termo. Ao menos para a mente contemporânea, as instâncias mais óbvias e incontrovérsias de design derivam não de um ato de Deus, mas da ação de um artesão humano. Nem mesmo o darwinista mais comprometido negaria a presença de um design, no caso do relógio de Paley. Se por um lado, porém, ele aceita o conceito de design quando se refere a artefatos humanos, ele considera de um antropoformismo inocente estender esse conceito para o mundo biológico. Estamos cercados por todos os lados de CSI, que deriva de ações humanas inteligentes, e muito antes de Dembski entrar em cena, já estava claro para todos que o que hoje chamamos de CSI foi criado por um ser inteligente. Quem, por exemplo, quando vê pedras em cima de uma colina, formando frase "bem-vindo", imaginaria que essas pedras foram deixadas assim por uma enchente ou uma avalanche? Todos nós tentamos, de 1000 formas diferentes e desde a infância, inferir o design. E, estejamos cientes disso ou não, essas inferências são baseadas invariavelmente na especificação. Realmente, a teoria de Dembski apenas formaliza, e assim generaliza, um processo de pensamento natural ao ser humano, que nos capacita a reconhecer o design humano. Consideremos, então, a produção de artefatos desde os mais primitivos até a indústria moderna. Não é evidente que um artefato é produzido necessariamente por meio de um processo temporal? Em certo sentido, isso é evidente. Não nego a necessidade de processos temporais.
O que eu nego é a suficiência. Defendo 2 pontos. Em primeiro lugar, que o fator crítico, o sine qua non da arte humana, é um ato do intelecto. E em segundo lugar, que um tal ato não seja redutível a um processo temporal. Poucos, suponho, objetaram ao primeiro ponto. É o segundo que nos desafia. A dificuldade vem de tendermos a temporalizar o ato do intelecto por meio de uma identidade entre cognição e pensamento. Cremos que a cognição ocorre dentro do pensamento, dentro de um processo psicossomático e temporal, quando na verdade o pensamento é apenas um meio, ou um movimento na busca da cognição. Para pôr em termos tradicionais, a cognição é um ato intelectivo e não um ato psicossomático. Como São Tomás de Aquino observa, A atividade do corpo nada tem em comum com a atividade do intelecto. e isso sugere fortemente que o ato intelectivo não acontece no tempo. O ponto crucial, no entanto, é que ele não pode acontecer no tempo simplesmente porque a dispersão temporal é incompatível com a cognição. Não somos capazes de conhecer por partes, porque conhecer é necessariamente conhecer alguma coisa. Essa conclusão não pode ser rejeitada apelando-se à ideia de que memória é meio de representar o passado. Permanece verdade que o ato cognitivo deva ser instantâneo e, assim, supratemporal, pois o momento ou o instante não faz parte do tempo. O intelecto, portanto, quer concebido como um terceiro princípio, de acordo com a tripartida antropologia do corpus, anima e spiritus, quer tomisticamente como uma potência da alma, devendo em todo caso ser inerentemente supratemporal. De volta à produção de artefatos, o seguinte ponto se tornou claro. Se o agir do intelecto for uma condição sine qua non do fazer humano, é impossível, ipso facto, reduzir a produção de um artefato a um processo temporal. É evidente que a manufatura mecanizada seja um processo temporal, mas não se deve esquecer que o maquinário envolvido nesse processo carrega design, que é transmitido para o produto resultante. Como a análise de Dembski demonstra, um processo determinístico e assim uma função pode transmitir CSI, mas não pode gerá-la. Um artefato feito por uma máquina pressupõe não menos que um efeito feito pelo artesão. Um ato de causalidade vertical. O fazer humano é aliado de maneira incrível ao ato criativo de Deus, em virtude que envolve um modo atemporal de causalidade. De certa maneira, o artista humano imita o divino e participa, em algum grau, da atividade criativa de Deus. São Tomás diz: A arte imita a natureza, no sentido que a natura naturans em sua maneira de operar. Imitando a Santíssima Trindade, o artista humano trabalha através de um mundo concebido em seu intelecto. Não é pouco aquilo que transcorre no mais mínimo ato de criação humana. Este ato é muito superior a um mero processo temporal. Não é de se admirar que essa diferença categórica possa ser detectada no artefato, por meio de uma assinatura diferencial que indica o design. Precisamos agora fazer um maior esclarecimento. Tendo caracterizado a causalidade vertical como atemporal em seu modo de operar, devemos ter em mente que ela pode ainda assim possuir efeitos temporais.
Um violinista, por exemplo, age qua artista, acima do tempo, no plano do intelecto, e sua música é produzida por um movimento de seu arco. Mais uma vez aparece um processo temporal e, portanto, horizontal, mas não é mais um processo natural. Não pode ser, porquanto derive de um ato intelectivo. E necessário, portanto, distinguir, como intimei anteriormente, entre os dois tipos de processo, temporal ou causalidade horizontal. Um que deriva apenas de causas naturais e outro que deriva de um ato intelectivo. É o violinista, enquanto agente dotado de intelecto, que antes apreende a música, o padrão removível de Dembski, no plano do intelecto. Então, por um ato de seu livre-arbítrio, transfere esse padrão ao mundo dos sentidos por meio de um processo temporal, uma ação de causalidade horizontal. Nessa conjuntura, algumas palavras sobre o livre-arbítrio são necessárias. No exemplo do artesão humano, se vê que a ação inteligente não é, nem pode ser, o resultado de um processo natural. A causa de tal ação produtiva não pode estar situada no plano natural, ou seja, no mundo externo, e pode ser caracterizada por definição como interna. Mas não é isso que queremos dizer quando nos referimos a livre-arbítrio? Se por liberdade do arbítrio compreendemos a isenção da causalidade natural ou externa, então as reflexões anteriores estabelecem tal liberdade no contexto da arte humana. O fato decisivo, no entanto, é que a ação inteligente é livre em virtude de uma participação íntima na liberdade do próprio Deus. E certamente essa liberdade divina é infinitamente maior que uma mera isenção das amarras externas. Afinal, em virtude dessa mesma liberdade que Deus criou o universo com todas as suas amarras externas. A liberdade, portanto, não é a mera isenção das amarras externas. Tem mais a ver com a criatividade, a expressão da verdade e da beleza, e também com o play, o que a tradição hindu chama lila. Um último ponto precisa ser explanado. Nada nos obriga a supor que um processo temporal que não produza design ou CSI possa ipso facto ser atribuído à causalidade natural. Um exemplo é dado pelo fenômeno quântico do colapso de função de onda. A desintegração radioativa de um átomo de rádio, por exemplo, não pode ser descrita em termos de causalidade natural em virtude de sua descontinuidade irredutível. O dicto antigo natura non facit saltum é válido até hoje. Apenas é necessário compreender que a natura em questão é a natura naturata, distinta da natura naturans. A naturada, em vez da naturante, defendi em outro escrito que a natura naturata age invariavelmente por meio de um processo temporal contínuo, em contraste com a natura naturans, que age acima do tempo e, portanto, por causalidade vertical. A natura naturans é, portanto, inerentemente instantânea. E é essa instantaneidade intrínseca, defendo, que se manifesta no fenômeno da descontinuidade irredutível. O motivo pelo qual o colapso da função de onda tem deixado perplexos os físicos é simplesmente que ela não pode ser atribuída a causas naturais. O que perturba os einsteinianos, aparentemente, não é apenas a análise do determinismo, mas a insuficiência da causalidade natural. Deus não apenas joga dados,
Mas, pior ainda, ele o faz instantaneamente. Que o DNA carregue toneladas de CSI em uma célula viva implica concluir que o teorema de Dembski desqualificou as alegações darwinistas. Ele esmagou a esperança neodarwiana de encontrar um algoritmo, uma lei natural que leva à origem da informação, como descreveu Manfred Eigen. O que há no mais íntimo de cada organismo é CSI. Ninguém pode prever quanto tempo vai levar para que a comunidade científica em geral aceite esse fato comprovado e retire dele as consequências necessárias. Isso certamente não acontecerá da noite para o dia, se admitirmos que Thomas Kuhn nos disse sobre evoluções científicas. O teorema de Dembski é uma ameaça fatal, não só para o darwinismo, mas para a causa da autêntica religião, por incrível que pareça. Isso é mais importante que a ascensão e queda do darwinismo. É verdade que a maior parte dos teólogos está jubilosas de saber que Deus não é supérfluo. Afinal, eles ainda assim não reconhecem, virtualmente para um homem, é que o movimento do design inteligente ameaça nos fazer recair a um erro pior que o darwinismo. Eis o problema. Por mais que a teoria do design tenha de fato desqualificado o mecanismo darwinista, ele não descartou de forma alguma o conceito darwinista de ancestralidade comum, que permanece enraizado como um dogma científico. Mas a hipótese de um ancestral comum, que não pode ser encontrado em termos do mecanismo darwinista, nem em termos de causalidade natural, é o quase equivalente ao que foi chamado de evolução teística, um conceito que traz Deus para a cena como um Deus ex machina, pensando para que a evolução darwinista seja possível. É praticamente inevitável que a descoberta de Dembski seja percebida em geral como uma justificação científica deste princípio, uma doutrina que já percorre a comunidade científica e até no Vaticano já se infiltrou. Se a evolução teística tem sido popular entre os teólogos desde os anos 60, quando os escritos de Teilhard de Chardin foi o assunto do momento, imagine qual não será seu status em decorrência da descoberta monumental de Dembski. Eis aqui uma doutrina para enganar até o justo. O problema com o princípio da ancestralidade comum é que ela deixa de lado a metafísica em um campo que já parece ser incuravelmente metafísico. O ancestral comum é algo que acontece no espaço, se pudesse existir uma tal coisa, e responde às necessidades da nossa compreensão comum. É nisso, sem dúvida, que reside seu encanto, mas é também nisso que reside sua impossibilidade. Pois, como todas as escolas tradicionais reconheceram, as primeiras origens não podem ser situadas no espaço e no tempo. Existe, por exemplo, uma doutrina patrística que trata das primeiras origens biológicas. Refiro-me aqui à doutrina da Ratione Seminalis, elaborada por Santo Agostinho em De Genesis ad Litteram, o que se prova ser incuravelmente metafísico. Ela alude, em particular,
há uma ancestralidade vertical, uma progressão desde o centro metacósmico até periferia cósmica, que constitui uma autêntica evolução, um verdadeiro desabrochar de um ser que já existe. Mas isso quer dizer que o ponto de vista científico é apenas o fim da história. Confinados pelo modus operandi de sua abordagem a uma perspectiva exclusivamente horizontal, ele deixa de ver a ancestralidade vertical, que precede ontologicamente todas as manifestações no plano espaço-temporal. Com os olhos nessa perspectiva horizontal, a hipótese de uma ancestralidade comum se propõe a resolver o mistério da primeira origem biológica dentro do domínio do espaço-tempo, na circunferência da roda cósmica, onde as primeiras origens não podem ocorrer. Trazer Deus para este cenário, como os evolucionistas teísticos fizeram, não altera este fato, essa impossibilidade principiológica. Só junta uma ciência mal feita com uma teologia herética. Perdeu-se a noção de que a evolução autêntica é um desdobrar-se, como aprendemos no latim, evolvere. Ex mais volvere, voltar-se para fora. Assim, um movimento para fora. Quando existe um fora, também deve existir um dentro, um interior. E apresso-me em dizer que não devemos entender esse interior como algo psicológico. A bona fide interior de um organismo não é matéria da consciência, mas constitui a base da qual deriva-se cada componente do organismo, inclusive a própria consciência. O organismo integral, assim como o cosmos integral, pode, portanto, ser concebido em termos de um círculo simbólico, cujo centro representa seu ponto mais interno, a verdadeira ratio seminale, da qual a criatura visível situada no espaço e no tempo é apenas a manifestação externa, em termos de um desdobrar-se. É interessante notar que o equivalente grego do termo ratio seminale é logos espermáticos, a palavra semente, cujo reflexo distorcido, como sugeri mais cedo, pode ser discernido no código genético. A origem da informação, portanto, que os neodarwinianos buscam em um algoritmo evolutivo é encontrada no logos espermáticos, que veio ao ser no único instante da criação, quando Deus criou os céus e a terra. Desse ponto de origem começou uma ancestralidade vertical, uma evolução no verdadeiro sentido do termo, na qual a essência do organismo, sua ratio seminale, permanece a mesma. Aqui, então, está o cerne do assunto. Para compreender essa verdade metafísica, mesmo que por espelho confusamente, é perceber de pronto a falácia, e não apenas do darwinismo, mas também do evolucionismo teístico. Mas, como indiquei, a última é pior das duas doutrinas, pois, por mais que o darwinismo como tal erre por uma extrapolação sem base, mas permanece fiel ao ponto de vista científico, o evolucionismo teístico trai o próprio panorama teológico e assim engendra uma completa corrupção da sagrada doutrina, onde não existe ancestralidade vertical e, portanto, uma descendência vertical. Não pode existir uma ascendência vertical, e isso precisa ficar bem claro. Algo que teve sua primeira origem no espaço e no tempo
terá também seu fim no espaço e no tempo. Uma tal entidade está fadada a perecer, condenada a desaparecer como uma nuvem que se esfumaça. Mas tal não é o caso das coisas dotadas de ser, e que, portanto, possuem essência e um ato de ser. Apenas uma cosmologia que preserve a dimensão da verticalidade pode dar suporte a um panorama religioso e permitir uma doutrina de imortalidade humana. Dentro dos confins impostos pela cosmologia horizontal, as promessas da religião se tornam apenas um engodo, ou, no máximo, uma consoladora obra de ficção. Fim do capítulo. Obrigado pela companhia. Te encontro no próximo capítulo. Valeu!